Sabe quando dá aquele nó na cabeça na hora de fazer uma pergunta em inglês? A gente até sabe o que quer dizer, mas na hora de organizar as palavras, parece um quebra-cabeça, né? Bom, hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas, com um método supervisual em blocos que vai deixar tudo bem mais simples. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos entender por que às vezes a gente se enrola. Depois, vamos construir a nossa base com as perguntas de sim ou não. Aí, a gente adiciona um tempero para conseguir pedir mais informações, conhece a única exceção à regra e, claro, no final, a gente bota tudo em prática. Vamos lá? Então vamos começar pelo começo. Por que fazer perguntas em inglês parece tão complicado às vezes? A resposta, na verdade, é bem simples e tem tudo a ver com a ordem das palavras, que é um pouquinho diferente do português. Quem nunca passou por isso, não é verdade? A gente sabe exatamente o que quer perguntar, a frase está na ponta da língua, mas na hora H as palavras simplesmente travam. É uma sensação super comum e hoje a gente vai entender por quê e como sair dessa. O ponto central é exatamente este. Em inglês, para fazer uma pergunta, a ordem das palavras muda. Mas a ótima notícia é que existe um método, um sistema bem facinho para organizar essa bagunça. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos pensar nisso como se a gente estivesse montando um Lego. A primeira peça, sabe, a base de tudo, são as perguntas mais simples que existem. Aquelas que a gente só pode responder com sim ou não. E para construir essa base, vamos usar o método ASA. É super fácil de lembrar, olha só. A de auxiliar, S de sujeito e o outro A de ação, que é o verbo principal. ASA. Auxiliar, sujeito, ação. Esse é o coração da maioria das perguntas. Vamos ver cada pecinha. O auxiliar é aquele verbo que vem para ajudar a gente a montar a pergunta, como do ou does. O sujeito é quem faz a ação, you, he, Brazilians, por exemplo, e a ação é o verbo principal da frase, like, have, go. Simples assim, né? Agora, olha só como essa estrutura se encaixa perfeitamente nos exemplos. Do you like lasanha? Temos ali auxiliar, sujeito e ação. Does he have a brother? A mesmíssima coisa. Auxiliar, sujeito, ação. É como uma receita de bolo, sabe? Se seguir os passos, sempre dá certo. Então aqui está a grande sacada. Se a pergunta começa com um verbo auxiliar, como do ou does, a resposta que se espera é sempre sim ou não. É uma pergunta direta, de confirmação. You trust me? I do. Do you love me? No. Does he know about your costume? Nope. That would be Do Americans always talk this way? Ok, a nossa base de Lego tá pronta. Mas e se a gente quiser saber mais do que só sim ou não? Tipo, como perguntar o que, onde, quando? É aí que o nosso método cresce e fica ainda mais legal. É nesse momento que o nosso método ASA evolui para QUASA. A base ASA a gente já domina, certo? A novidade é só esse que lá no início, que significa question word, ou seja, a nossa palavra interrogativa. Então, a nova ordem fica moleza. A gente começa com a palavra interrogativa, como what, where ou when, e logo depois encaixa aquela estrutura ASA que a gente já conhece. É só adicionar uma pecinha nova no começo de tudo. E aqui a gente vê a mágica acontecer. What time do you get up? Temos Q-A-S-A. Where does she live? Exatamente a mesma lógica. A estrutura QASA permite que a gente faça perguntas muito mais detalhadas, muito mais completas. What do you want? When do I start? Where does he work? How does she know Metatron? When do we eat? Who do they keep in there? Bom, com isso, a gente já cobriu a grande maioria dos verbos em inglês. Mas existe uma exceção muito importante. Um verbo super comum que, digamos assim, gosta de jogar com as próprias regras e não usa o método QASA. E essa exceção é o famoso verbo to be, que a gente usa para ser ou estar. A grande diferença dele é a seguinte, ele não precisa de ajuda dos auxiliares do ou does. Ele é independente, ele se vira sozinho para formar as perguntas. A estrutura dele, na verdade, é até mais fácil. Para uma pergunta de sim ou não, é só inverter. O verbo to be vem antes do sujeito, como em Are you a doctor? E se a gente quiser pedir uma informação, a palavra interrogativa vem lá na frente. Who is your friend? Perfeito. Agora a gente tem um verdadeiro kit de ferramentas para montar perguntas em inglês.
Com essas 3 estruturas, a maior parte do trabalho já está feita. Vamos só fazer uma revisão rapidinha para tudo ficar bem claro na cabeça. Então, resumindo a nossa conversa, para perguntas de sim ou não, a gente usa o padrão ASA. Para pedir informações mais completas, a gente usa o padrão QASA. E para o verbo to be, a gente lembra que ele tem sua própria regra, sem precisar de auxiliar nenhum. Com esse método, a estrutura das perguntas em inglês fica bem mais clara, né? Agora, o segredo é colocar em prática. Então, qual vai ser a primeira pergunta a ser feita com esse novo conhecimento?